Tudo que você precisa saber para decidir fazer natação de uma vez por todas. Nesse vídeo eu vou falar para vocês as 3 principais objeções que as pessoas têm para não ir fazer natação. Fala, aspirante a nadador! Seguinte, muita gente tem objeção, muitas pessoas não vão fazer natação porque tem algumas questões que elas acham que pode dificultar o aprendizado, que elas usam para bloquear o desejo de fazer uma aula de natação. E eu vou falar para vocês sobre as 3 principais objeções. Vamos lá. Primeira, dá para aprender a nadar depois de adulto? Claro que dá. Natação é uma atividade como qualquer outra. Você pode aprender a qualquer momento da vida. Depois de adulto, você aprende a dirigir, você aprende outro idioma. E tem as mesmas dificuldades que tem aprender a dirigir e aprender outro idioma em relação à criança. Aprender a nadar depois de adulto é um pouco mais demorado, porque por uma série de questões. A pessoa já tem uma série de experiências que podem levar ela a ter resistência a se colocar em algumas situações que o professor pede. Já tem alguns vícios motores, já tem uma ideia, às vezes equivocada, mais complexa do que seria nadar, e daí tem resistência para fazer da forma adequada. Ou seja, uma série de coisas que vão se acumulando no decorrer da vida. Coisas que muitas vezes as crianças não têm. Ansiedade, expectativas. A criança tem a vantagem de estar num período da vida em que é muito mais fácil desenvolver as conexões nervosas e aprender como é e a executar os movimentos. O adulto já é o contrário. Essas conexões nervosas já não se formam tão fácil e já tem uma série de padrões motores que já estão estabelecidos. Então, sim, dá para aprender a nadar depois de adulto. A única diferença é que talvez seja um pouquinho mais demorado. Aprender a nadar é muito difícil? Não é difícil. Aprender a nadar é trabalhoso. Basicamente, aprender a nadar, sair do ponto A para o ponto B, é realizar 3 movimentos: pernada, braçada e rolamento do tronco. Aprender a bater perna, fazer a braçada e o rolamento do tronco é fácil. Executar tudo isso junto não é tão fácil, mas dá. O problema é a parte trabalhosa. Trabalhosa é a parte do controle. São 2 partes, na realidade. Desenvolver controle sobre esses 3 movimentos: pernada, braçada e rolamento do tronco, para que possa executar de maneira mais eficiente, mecânica e energeticamente. Porque é muito simples você executar o movimento. Fala, roda o braço, faz uma abraçada, mostra qual é o percurso que tem que fazer, qualquer pessoa vai executar. Mas fazer isso de maneira controlada, consciente e consistente requer tempo. Requer tempo de trabalho de toda a parte cognitiva desse controle motor. É o que a gente chama de coordenação. Coordenar toda essa movimentação realmente dá trabalho, o que torna mais demorada o processo de aprendizado, mas não que seja difícil. Você tem que aprender 3 movimentos e aprender a controlar esses movimentos. Isso dá trabalho. E o segundo ponto
que é trabalhoso também, e muitas vezes as pessoas não entendem que é um processo que é composto de várias partes e leva um tempinho para se desenvolver de maneira satisfatória, é a parte fisiológica da coisa. Você tem que desenvolver uma série de aspectos bioquímicos e estruturais no corpo que não acontecem do dia para a noite. Não é de uma hora para outra. Não é tão fácil fazer. E não é porque... não é que é difícil. É que existe uma sequência e uma parte só vai existir depois que a parte anterior estiver completa. Tem até um termo específico para isso, que se chama simorfose. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Beleza? E agora, a terceira objeção mais comum. A que mais tira pessoas do objetivo de aprender a nadar. E é uma coisa impressionante. Porque, na realidade, é uma coisa que afeta muito menos pessoas do que as pessoas imaginam. Então, pessoal, tive que terminar de gravar o vídeo aqui na piscina, porque não sei o que aconteceu, ficou ruim a parte final da gravação. Mas vamos lá. Tenho medo. Assim, 90% de quem manifesta: não vou fazer natação porque eu tenho medo, tenho muito medo de nadar, acaba apresentando uma situação que é medo, mais ou menos, tem mais a ver com ansiedade, pela falta de habilidade, prática, intimidade com esse ambiente aqui, piscina. Então, o que as pessoas entendem por medo acaba sendo mais uns reflexos de ansiedade. E tem as pessoas que têm medo mesmo, que são as pessoas 10%. Que normalmente é um medo mais patológico, um medo que está associado a algum trauma. E esse medo ele tem uma diferença bem grande do medo pela falta de prática na manifestação. Esse medo patológico, mais traumático, ele se manifesta de uma forma física muito mais exacerbada do que o medo por falta de conhecimento, certo? A pessoa que tem um medo patológico, ela tem uma resistência física, um tensionamento, um endurecimento do corpo muito maior, uma resistência a fazer a atividade que excede muito de quem tem a ansiedade, que entende como medo, sabe? O medo patológico carece, às vezes, na maioria das vezes, de uma ajuda mais específica, ajuda psicológica, tá? Já esse medo por falta de prática, falta de experiência, dá para fazer tranquilamente. Os professores sabem como fazer, uns melhor do que outros, mas medo, isso que as pessoas, 90% das pessoas entendem por medo, é perfeitamente contornável para aprender a nadar. Beleza? Tá aí, galera, as 3 principais objeções. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para ajudar o YouTube a distribuir, para divulgar o nosso trabalho. Beleza? Obrigado.